Bom dia, paz do Senhor. Eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, né? Porém, eu tenho uma palavra da parte do Senhor para você. No livro de João, capítulo 5, versículo do 1 ao 15, vem falar do homem que estava há 38 anos na beira do tanque de Betesda, enfermo. E ali não havia quem o ajudasse, porque o anjo, ele vinha de tempo em tempo, mas a Bíblia não relata quanto tempo que o anjo levava para chegar. E ele agitava as águas. E quando ele agitava as águas, o primeiro que descia as águas, que entrava, né? Esse era curado. E esse homem estava ali há 32 anos, aguardando ser curado, aguardando uma oportunidade para entrar na água, por ele estar paralítico em cima de uma cama. Quando o anjo chegava, que ele achava que ia, outro já estava voltando curado, né? E de repente Jesus chegou. Cremos e sabemos que o Senhor estava o tempo todo, né? Vendo aquela situação. Era ele que operava aquele milagre ali através do anjo, através do chacoalhar das águas, né? Que o anjo agitava. Então Jesus chegou até esse homem e perguntou para ele: queres ser curado? E ele relatou a história dele para o Senhor. E você pode estar pensando assim, mas Deus sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, por que que ele relatou? Porque às vezes é necessário a gente se humilhar diante do Senhor. É necessário a gente confessar nossas fraquezas, nossas necessidades para o Senhor. Falar: Senhor, eu sei que o Senhor está vendo, eu sei que o Senhor está ouvindo, eu sei que o Senhor está ciente de tudo que está acontecendo, mas eu vim aqui diante de Ti falar: está acontecendo isso, isso e isso. E esse homem, ele fez isso. Quando Jesus perguntou a ele se ele queria ser curado, ele falou que ele estava ali há 38 anos, e a Bíblia diz que Jesus sabia que ele já estava ali há um bom tempo. E ele disse que todas as vezes que o anjo vem, agita as águas, quando ele vai, já tem outro voltando curado. E o que aprendemos com isso? Aí o Senhor foi e curou. E disse: levanta, toma tua cama e anda. Nós aprendemos com isso que o Senhor não está alheio a nada que está acontecendo comigo e contigo. O Senhor está vendo tudo. Tudo, nos mínimos detalhes. Ele ouve conversas que não ouvimos, ele vê situações que não conseguimos perceber, ele sonda corações onde nós não conseguimos ir, porque só o Senhor sabe o que está em cada coração. Então o Senhor, ele sabe da minha situação, ele sabe da sua situação, ele sabe o que estamos passando. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos ali, à espera de um milagre, à espera de uma oportunidade para ser curado. Então esse homem foi curado, pegou a cama e foi. E Jesus saiu rapidamente dali, porque grande era a multidão que estava ali, que a Bíblia diz. Mas tem pessoas que estão vendo a minha dificuldade, o meu problema, a minha situação, está vendo a sua dificuldade, o seu problema, a sua situação. Eles podem nos ajudar, mas eles não ajudam. Eles só ficam contemplando, contemplando cada tentativa, contemplando cada esperança, contemplando cada frustração, mas eles não ajudam. E ali era num sábado, né, que a Bíblia relata que Jesus curou esse homem no sábado. E quando viram o homem carregando a cama, porque não podia fazer nada no sábado, quando viram o homem carregando a cama, foram logo até ele e disseram: não era lícito que ele estivesse carregando a cama porque era sábado. E ele foi e disse, falou, glorificou o nome do Senhor, ainda que ele não soubesse quem o havia curado. Ele disse: o homem que me curou foi o mesmo que disse: levanta, pega a tua cama e anda. Ele quis dizer o quê? Creio eu. Que é que se ele pôde curar, fazer ele andar, levantar, falar, carregar a cama era de menos. Aleluia, o Senhor veio a muitas modificações, veio abolir muitas coisas, veio implantar outras coisas. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor.
E eles perguntaram: quem foi que te curou? Quem é esse homem? Ele disse: eu não sei. Porque, como já foi dito aqui, o Senhor rapidamente se retirou. Imagina, irmãos, as pessoas ali, deviam ser milhares de pessoas, que a multidão era muito grande, que a Bíblia diz, e Jesus se retirou rapidamente. Por quê? Porque Jesus foi ali com um propósito. Jesus, ele vem ao meu encontro com um propósito, ele vai ao teu encontro com um propósito. E o propósito que ele tem comigo e contigo é comigo e é contigo. Aleluia. E ele sabe para quê, por quê, quando e como, aonde. E se todos ali vissem o que Jesus fez e ele permanecesse ali, todos iam querer também receber um milagre. Todos iriam querer também, mas tem coisas que é só para mim, tem coisas que é só para você. Os outros era necessário que esperasse o anjo descer para chacoalhar as águas, para agitar as águas. E Jesus se foi dali, se retirou, né? Mas mais à frente, o Senhor foi no templo, Jesus foi no templo. E quando chegou lá, ele encontrou o homem dentro do templo, o que indica que aquele homem não foi curado, recebeu a bênção e foi viver de maneira dissoluta, da maneira que ele queria. Não. Esse homem recebeu a cura, ouviu o que Jesus falou para ele e foi para o templo. Foi começar a buscar a presença do Senhor, se posicionou, se reconciliou, ou seja lá o que fosse que ele precisasse fazer para que ele tivesse saúde e vida, para que se cumprisse na vida dele o propósito de Deus nessa terra. E Jesus falou para ele: vejo que estás são. Glória a Deus. E disse: vá, não peques mais, para que não te sobrevenha algo pior. Então, quando Jesus diz isso, meus irmãos, nos leva a entender que esse homem não estava naquela situação ali pura e simplesmente porque ele foi acometido de uma enfermidade, de uma paralisia, ou seja lá o problema que ele tivesse. Ele pecou. Por causa do pecado dele, ele ficou naquela situação. E Jesus falou: vai, não peques mais para que não te sobrevenha coisa pior. Irmãos, ficar 38 anos na beira do tanque, esperando a oportunidade, sem ninguém ajudar, e quando ele pensava que ia, outro já tinha ido, era cada vez que o anjo descia, para ele simbolizava uma frustração. Sabe-se lá se algumas vezes ele até desistiu de ir, achando que não conseguiria, mas ele não sabia que havia um encontro marcado por Jesus com ele naquele lugar. Você não sabe que há um encontro marcado comigo e com Jesus, com você e com Jesus, em determinado lugar. E nesta manhã, o Senhor está falando para mim, o Senhor está falando para você, que Ele não está alheio à tua vida. Ele não nos deixou nessa terra jogados à nossa própria sorte. Não. O Senhor, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. O Senhor está contemplando a nossa luta, o Senhor está contemplando a nossa necessidade, mas há um propósito de Deus. Há um tempo do Senhor na minha vida e na tua vida. Não é no meu tempo, não é no teu tempo. É no tempo do Senhor. E o Senhor, glória a Deus, aleluia, creio eu, já está entrando com a providência, já está chegando com o milagre, já vai se apresentar diante de ti, se revelando o propósito que ele tem para contigo, aleluia. E a Bíblia diz que quando esse homem viu quem tinha curado ele, ele saiu e saiu contando o testemunho, saiu falando, glória a Deus, aleluia, quem o havia curado e contando o milagre. Aleluia. Tem pessoas na Bíblia que não fizeram, não cometeram problema nenhum, pecado nenhum para estar na situação em que estavam. Mas esse homem, ele havia pecado. O que tem te afastado do Senhor? O que tem te deixado enfermo, o que tem te deixado de uma maneira que você parece estar no meio da multidão, mas parece estar num deserto. Tem pessoas te olhando, mas parece que não te enxergam. Tem pessoas que podem te ajudar, mas não te ajudam. Sabe por quê? Porque é para a glória do nome do Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o Senhor chegou naquele lugar. O Senhor fez uma pergunta àquele homem, o homem expôs a situação dele para o Senhor, e o Senhor entrou com a solução. O Senhor deu a solução, o Senhor operou o milagre, o Senhor operou, glória a Deus, aleluia,
concretizou o propósito dele na vida daquele homem. Deus, ele quer concretizar o propósito dele na minha e na tua vida. Basta que para isso a gente se coloque na dispensação do Senhor. Precisamos estar atentos à voz do Senhor Jesus, para quando ele se manifestar falando conosco, sabermos nos comunicar com o Senhor. Sabermos responder ao Senhor de maneira, aleluia, que Ele quer. De maneira, glória a Deus, aleluia, que tem que ser falada com o Senhor, porque tem que ter reverência, tem que ter humildade. Aleluia. E a mensagem de hoje é essa. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a condição que você esteja, o Senhor está vendo, Ele já está indo ao teu encontro. Talvez você está olhando para um lado, para o outro, achando que fulano poderia ajudar, cicrano poderia ajudar, por que que não me ajuda, por que que não pega na minha mão, por que que não me dá um abraço, por que que não me leva onde tem que me levar, por que que não traz o que eu preciso? Porque é o Senhor que vai tratar diretamente. É o Senhor que vai suprir a tua necessidade diretamente. É o Senhor que vai te curar. É o Senhor que vai te libertar. É o Senhor que vai fazer tudo aquilo que Ele tem que fazer na tua vida. E ninguém vai poder bater no peito e dizer foi por minha causa. Não. É pelo Senhor. Foi pelo Senhor e vai ser pelo Senhor na tua vida. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Então que o Senhor ele venha falar melhor ao teu coração nesse dia. Que essa palavra ela vá de encontro ao teu coração, à tua mente, à tua alma, ao teu espírito e venha te dar esperança, venha te dar um renovo, que venha se cumprir na tua vida todos os propósitos que Deus tem para você. E assim agradeço a minha rica oportunidade de estar nesta manhã, nesse dia, falando do Senhor. Eu não sei se você vai ver esse vídeo, assistir de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas seja o horário que for, o dia que for, que o Senhor esteja presente, que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor te dê resposta, que o Senhor renove tuas forças, em nome de Jesus. Deus te abençoe.